Olá, eu me chamo Guilherme Vinícius, sou acadêmico do curso de Bacharelado em Engenharia Civil e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro A História da Cidade, de Leonardo Benévolo, mais especificamente do capítulo 8 desse livro, que é a Cultura Artística da Renascença. No início do século XV, os escultores, pintores e arquitetos existentes tiveram de buscar novas formas de realizar suas tarefas, como projetar edifícios, pintar e esculpir. O que mudou é a forma como eram vistas esses artistas. As condições caracterizadas pelas mudanças se dão pois Florença passou por uma interrupção em seu desenvolvimento econômico, em meados da metade do século XIV. As classes sociais que ajudaram na criação das comunas entraram em conflito, onde um grupo de aristocratas assumiu o poder e começa a dirigir a cidade, e exige que os profissionais da época não inventem novas características urbanistas ou de construção, mas que acabem e aperfeiçoem as obras estagnadas da época. Artistas como Brunelleschi, Donatello, Paolo Masaccio terminam as obras iniciadas no século passado e essa contribuição conquista um novo valor universal, que foi adotado por vários outros artistas nos anos seguintes, como uma nova alternativa para a cultura medieval. Com isso, a profissão do arquiteto se modifica de forma radical, e eles deixam de ser ligados às corporações medievais e começam a ser profissionais autônomos, que podem trabalhar em qualquer lugar que seja necessária a sua presença. E essa nova cultura não é mais regional e acaba se tornando mundial. Para a arquitetura, tiveram várias inovações, e um novo método de trabalho foi estabelecido por Filippo Brunelleschi, como por exemplo, primeiro, o trabalho do arquiteto fica como decidir antes do início da execução do trabalho qual a forma da obra e todas as outras decisões necessárias antes de se iniciar a construção. Assim, os arquitetos passam a participar apenas da projeção e se separam da execução da obra. Para realizar um projeto, é preciso decidir as características que contribuem com a obra, como por exemplo a proporção, que decide os detalhes do conjunto da obra sem levar em conta as medidas. Além disso, a métrica, que leva em conta as medidas do projeto, e os aspectos físicos, como a granulometria, resistência e outros aspectos assim dos materiais a serem utilizados na construção. Por último, os elementos de um edifício, como os pilares, arcos e janelas, que deveriam seguir os padrões clássicos para que, mesmo que tivessem uma variação em sua construção, eles pudessem ser facilmente reconhecidos por qualquer pessoa. A partir desse momento, a arquitetura passa a ter um novo significado para a sociedade e ganha uma característica intelectual e cultural, como era a ciência e a literatura. Brunelleschi, após vários trabalhos, foi condecorado uma sociedade europeia, entendendo que essa arquitetura criada por ele tornava-se considerada a única arquitetura possível. A abóbada de Santa Maria del Fiore foi a obra que concluiu o ciclo das grandes obras públicas medievais e é tomada como marco do início da nova arquitetura. Essa grande estrutura, idealizada por Brunelleschi, completou o edifício que foi fundado por Arnolfo no final do século XIII, e com isso se torna visível de qualquer lugar da cidade. A partir daí, a arquitetura se desvincula da pintura e da escultura e começa a se complementar de formas diferentes. A escultura e a pintura começam a reproduzir os objetos do mundo natural, e essa reprodução começa a seguir os padrões seguidos por Brunelleschi sobre a arquitetura, como a proporcionalidade, métrica e os caracteres físicos. A pintura passa por uma evolução enorme, pois para reproduzir um objeto de 3 dimensões em uma superfície plana de 2 dimensões, é preciso ter uma análise geométrica dos artefatos utilizados na imagem, para que os olhos percebam a profundidade ao passar de uma cena a outra. Para isso, são utilizadas algumas técnicas, como as projeções ortogonais, a axonometria, a perspectiva e as projeções cotadas, que são técnicas que nesse período são definidas como as regras da perspectiva. Alguns antigos escritores dizem que essas regras foram criadas por Brunelleschi, que pintou alguns painéis pequenos e construiu um aparelho que obrigava as pessoas a olharem a partir de um ponto fixo para enxergarem essa imagem como da vista real, enxergarem da forma para ter uma melhor perspectiva do que estava sendo visto. Adquiriu um significado histórico e cultural,
onde a perspectiva representa apenas a proporcionalidade indireta das medidas efetivas. Como, por exemplo, uma pessoa é indicada por um tamanho específico e distingue ela do resto do cenário, sendo representada por diferentes tintas e contornos diferentes nos objetos. Mas as cores dos objetos são apresentadas de maneiras diferentes, pois ficam expostas a tipos de luz e sombra diferentes que devem ser representadas de acordo com a proximidade do objeto. Com isso, os artistas do século XV sucessivamente descobrem as leis para reproduzir esses efeitos, enriquecer seus repertórios e assim poder criar qualquer objeto do mundo visível através desses aspectos. A partir dessas inovações, são criadas várias possibilidades artísticas e necessidade de materiais diferentes para a utilização nessas obras. E assim nasce a tinta a óleo e a gravura sobre chapas metálicas, utilizadas para reproduzir os desenhos em um grande número de cópias. Alguns estados da cultura da Renascença são, por exemplo, Masaccio, que foi um dos primeiros a pintar um fundo arquitetônico construído exatamente com essas regras da perspectiva, usando ainda novos métodos para dar consistência e representação a personagens humanos, sendo considerados o mais importante e o centro de suas obras. A partir da morte de Masaccio, a escola criada por esses pintores clássicos se expande e domina a vida artística e cultural nas diversas cidades italianas. Brunelleschi, Masaccio e Donatello não deixaram por escrito explicações de seus trabalhos. Sendo assim, muitos artistas escrevem livros para poder explicar os motivos e as técnicas de seus trabalhos renomados, unindo essas experiências e técnicas para criar um estilo definitivo e universal a ser utilizado. Alguns artistas dessa época, como Da Vinci e Michelangelo, são consagrados como gênio de nível superiores intelectualmente, tendo suas competências ampliadas a outros campos diferentes do que apenas a arquitetura, a pintura e a escultura.